companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 12 de outubro, um feriado. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, vamos falar das eleições nas duas maiores cidades do país. O companheiro Walter Pomar, do Diretório Nacional do PT, comenta as eleições em São Paulo. E a companheira Isabel Costa, coordenadora do CEP, nos fala o cenário eleitoral na cidade do Rio de Janeiro. Escutamos ainda o companheiro Jonatas Moretti, advogado no Distrito Federal, que fala sobre as movimentações de Bolsonaro e dos interessados pelas suas nomeações para o Supremo Tribunal Federal. E vamos começar a edição de hoje falando com o companheiro Walter Pomar. Ô Walter, na sexta, a Thalita, ela já começou a abordar o tema eleições em São Paulo. Mas no final de semana e hoje, alguns textos começaram a circular e ter muita repercussão nas redes. Um deles, do jornalista João Dias Filho, do The Intercept, intitulado, vejam só, Como será a primeira eleição em São Paulo com o PT sem chances de vitória? Ô Walter, eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse texto, esse assunto, e em particular com uma certa ideia que está expressa nesse texto e em outros, de que a esquerda em São Paulo mudou de cara. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Olha, Patrick, para responder a tua questão sobre a nova cara da esquerda em São Paulo, eu tenho primeiro que falar da disputa pela Prefeitura Municipal. Em São Paulo, tanto na cidade quanto no estado, está em curso uma imensa disputa entre Bolsonaro e Dória. Essa disputa não começou hoje e não vai terminar amanhã. O Dória quer manter o controle da Prefeitura e, para isso, apoia a candidatura do Bruno Covas. O Bolsonaro quer conquistar a Prefeitura e, para isso, apoia a candidatura do Celso Russomano. Ambos querem controlar a Prefeitura porque acham que assim se cacifam para as próximas eleições presidenciais. E quem será o principal adversário da direita, seja Bozo, seja Dória, nas próximas eleições presidenciais? Será o PDT? Será o PSB? Será o PCdoB? Será o PSOL? O mais provável é que seja o PT. Por isso, tanto para o Dória quanto para o Bolsonaro, é importante derrotar o PT em São Paulo. Importante por conta da eleição presidencial, mas importante também por conta da eleição municipal. No caso municipal, é importante por qual motivo? O motivo é o seguinte: uma parte do eleitorado do Covas e uma parte do eleitorado russomano é composto por eleitores que algum dia votaram no PT, votaram no 13. Se o tato crescer, isso significa que nós recuperamos uma parte desses eleitores. E o inverso é verdadeiro. Se o tato não crescer, isso significa que os eleitores petistas continuarão votando nas candidaturas da direita ou não votando em ninguém. Por isso é que critico publicamente os petistas que arrastam a asa para a candidatura Boulos. Eles podem ter as melhores intenções, mas na minha opinião, não estão pensando corretamente, nem do ponto de vista tático, nem do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista tático, é muito mais fácil trazer o eleitorado popular, que um dia já votou no 13, já votou no PT, para agora votar de novo numa candidatura petista. É mais fácil fazer isso do que atrair esse eleitorado que hoje está não votando em ninguém ou votando nas candidaturas de direita para votar numa candidatura de outro partido. Tenho vários motivos para acreditar nisso. Primeiro, a força do petismo na periferia de São Paulo, que é maior do que a força de nossos concorrentes de esquerda. Segundo, o tempo de TV e rádio do PT nas eleições, que é maior do que o tempo de nossos concorrentes de esquerda. A influência do Lula, que é maior do que a influência dos líderes populares dos nossos concorrentes de esquerda. O perfil popular do nosso candidato, etc, etc. Claro, pode acontecer algo extraordinário que torne irrelevantes esses pontos fortes que citei acima? Claro que pode. Por exemplo, se a pandemia e a mudança de data e o desinteresse levarem o povão a se ausentar das eleições, o peso eleitoral dos setores médios pode crescer e isso pode favorecer as candidaturas concorrentes de esquerda, que têm maior peso nos setores médios do que nos setores populares. Repito, sempre pode acontecer algo que favoreça nossos concorrentes. Mas se pode acontecer a favor deles, também pode acontecer a nosso favor. O bizarro é que os analistas ligados ao PSOL acham que coisas extraordinárias positivas só podem acontecer se forem a favor de Boulos. O bizarro é que os analistas ligados ao PSOL, operando na mesma frequência de análise que predomina na direita, acreditam que o PT e Tato já estariam fora do páreo. Um exemplo disso, Patrick, é o texto do Intercept,
que você citou, assinado pelo João Dias. Aliás, é bom lembrar que o Intercept é dirigido e editado por gente simpática ao PSOL. Outro exemplo de análise com torcicolo é o texto do Valério Arcari, que é da direção nacional do PSOL e saiu, acho que no Esquerda Diário. Segundo o Valério, a intensa dinâmica da campanha de Boulos pode surpreender, superar Russomano e chegar ao segundo turno. Pode surpreender, pode superar, pode chegar, como eu disse, tudo pode. Mas se não vale dizer que pode, também vale dizer que não pode. Melhor dizendo, se vale dizer que pode, também vale dizer que não pode. Mas o texto do Valério parece baseado no marxismo do pensamento positivo. Ele lista 7 fatores que ele acha que vão favorecer o Boulos. 1. Valério diz que Boulos ainda é pouco conhecido, ou seja, se for mais conhecido vai ter mais votos. Certamente Boulos é pouco conhecido, mas considerando o tempo de TV e rádio do PSOL, bem como as restrições aos debates nas TV comerciais, o quão mais conhecido Boulos vai se tornar até o dia 15 de novembro. 2. Valério diz que Boulos está empatado com Covas na pesquisa espontânea. Ok, mas o que isso quer dizer nesta fase da campanha? Quer dizer que nos setores médios, que já estão posicionados, há uma grande simpatia por Boulos. Mas entre os setores populares, que são o fator decisivo, as coisas não estão bem. 3. Valério diz que a transferência de votos de Erundina na periferia ainda está por acontecer. Confesso que não sei qual o potencial disso, mas imagino que poderíamos dizer algo parecido sobre Lula em favor de Tato, certo? 4. Valério diz que Boulos está muito bem posicionado na juventude. Supondo que seja assim mesmo, pergunto, estamos falando da juventude trabalhadora ou da juventude dos setores médios? E se for esta segunda, qual a capacidade disto ampliar o voto popular? 5. Valério diz que a potência da campanha do PSOL nas redes é muito grande. Isso é um fato. Mas o que isso significa de fato em termos de votos populares? A bolha, é bom lembrar, existe. 6. Valério diz que a militância voluntária está muito empolgada e são milhares de ativistas. Eu não tenho dúvida que seja assim. Mas de novo pergunto, o que isso significa de fato em termos de votos populares? 7. Finalmente, Valério afirma que o mais importante é que Boulos se consolidou como a candidatura nos setores organizados da classe trabalhadora, que foi por onde o PT se construiu nos anos 80. Eu acho legal que o Valério continue movido pela ideia de repetir com o PSOL os bons tempos do PT, mas confesso que não sei com base no que ele diz isso. Quais setores organizados da classe apoiam Boulos na eleição de São Paulo? Esses 7 fatores supostamente positivos, Valério cita logo no início do seu texto. Mas ao final do texto ele fala dos inimigos. Lembra que bolsonaristas lideram em 3 capitais do país, entre as quais São Paulo com Russomano. Lembra também que em segundo lugar, nesse momento, está o PSDB com Bruno Covas. Diz que uma vitória em São Paulo de Bolsonaro / Russomano teria impacto catastrófico. Eu temo essa linha de argumentação que, em nome de derrotar a extrema-direita explícita, passa o pano na extrema-direita tecnoplástica liderada por Dória. O curioso é que depois de agitar o espantalho, Valério afirma que se trata apenas de um espantalho. Diz que é improvável que Russomano possa vencer o segundo turno. E diz também que é plausível que Russomano sequer passe para o segundo turno. Improvável por qual motivo? Plausível por qual motivo? Isso me lembra algumas pessoas que diziam que, em hipótese alguma, Bolsonaro venceria as eleições. Bom, Valério não responde por que seria improvável, por que seria plausível. Talvez seja porque parte do eleitorado de Russomano já votou no passado e pode voltar a votar no PT. Seja como for, por qual motivo agitar o espantalho, ao mesmo tempo que se diz ser improvável que ele vença? A explicação, na minha opinião, aparece no seguinte trecho do texto de Valério. Abre aspas. A situação do país sugere que o fenômeno do voto útil será avassalador, em especial entre a base social anti-bolsonarista. Fecha aspas. Divertido. É o PSOL querendo usar o voto útil contra o PT, o que me faz lembrar um clássico debate entre Maria da Conceição Tavares e Marilena Chauí, com a filósofa criticando o voto útil. Quem diria, né? Valério está tão animado com essa possibilidade que ele termina seu texto dizendo que levar Boulos ao segundo turno é o maior desafio da esquerda brasileira. Traduzindo, o maior desafio do PSOL é conquistar votos que hoje estão com o PT ou que já foram do PT para levar o candidato do PSOL ao segundo turno. E por qual motivo o PT não poderia conquistar votos que já foram do PT e levar o seu candidato, o Tato, ao segundo turno? Afinal, para citar palavras do próprio Valério, a luta eleitoral ainda não começou de verdade. Valério diz que as eleições se decidem no Brasil na última semana. Valério diz que em todos os últimos processos eleitorais, pelo menos um quarto do eleitorado fez a escolha do voto nos últimos 5 dias. Valério diz que todas as pesquisas de opinião feitas até agora indicam que mais da metade dos eleitores estão ainda tateando suas inclinações. Todas as frases que eu li são do próprio Valério. Se isso é assim, por qual motivo desdenhar das chances de Tato? Valério não disse. Agora, vamos ver o texto do João Dias, no Intercept, para ver se aparece o motivo desse desdém pelas possibilidades do PT. O título do artigo do Intercept é Como será a primeira eleição em São Paulo com o PT sem chances de vitória? Assim, sem chances. Ou seja, por decreto, está decidido. Boulos tem chance, Tato não tem chance.
chance. Qual o argumento? Simples. O PSOL seria o único com chances de ir para o segundo turno, segundo as pesquisas. Segundo as pesquisas é um argumento muito interessante, especialmente quando usado por gente que apoia um partido de esquerda que se pretende contra-hegemônico. Mas, ok, João Dias cita outras pesquisas. Ele diz no mesmo texto que o antipetismo continua sendo uma força política bastante presente na capital paulista. 36% do eleitorado diz que não votaria de jeito nenhum em um candidato do PT. Mas ele reconhece que, apesar dessa rejeição, o PT ainda é o preferido dos paulistanos, 23%. Mas até agora não viu o seu candidato sair do traço nas pesquisas. Bom, esses argumentos, óbvio, têm que ser vistos com muita cautela, né? Primeiro porque suponho que ninguém de esquerda queira surfar o antipetismo, certo? Ninguém de esquerda quer surfar o antipetismo, né? Segundo, porque iniciar uma campanha fraco e crescer depois é comum para as candidaturas petistas. Se você tem um patamar de 23% de preferência, tem um bom patamar, né? É mais difícil chegar lá dessa vez? Claro, mas sem chances é um pouco definitivo, né? Mas, como parece óbvio, essa afirmação não é uma constatação, é um desejo do João Dias, do Intercept, do Valério, do PSOL. Talvez achem gostoso dizer que a candidatura do PT está embolada com os nanicos, sem atentar, como eu disse antes, que um partido contra-hegemônico devia pensar muito antes de usar esse tipo de argumento. Seja como for, o João Dias é uma pessoa de opiniões firmes. O que ele deseja é, por definição, o mais provável. O que ele não deseja, por definição, o menos provável. E pronto. Por exemplo, sobre Márcio França, ele diz que aparece em quarto lugar, com 8% das intenções de voto, dificilmente decolará nas pesquisas. Sobre Russomano, diz que o candidato bolsonarista aparece em primeiro, o que não quer dizer muita coisa. Embora o Intercept reconheça, é bom dizer, que dessa vez Russomano pode ser beneficiado pela decisão das emissoras em cancelar os debates em TV, mas não fala nada sobre os efeitos que isso poderá ter sobre a candidatura do Boulos. Ao mesmo tempo, afirma que Boulos é o único candidato de esquerda com chances de impedir um segundo turno entre o candidato de Bolsonaro e o de Dória. E aí vem os argumentos. Na pesquisa espontânea, ele aparece empatado na liderança com Bruno Covas, na estimulada está em terceira, mas é o que mais tem crescido, com Erundina de vice, considerada por muitos a melhor prefeita que a cidade já teve, é a candidatura com maior apelo eleitoral no campo de esquerda, conquistando o apoio de petistas históricos. O campo de esquerda, o que é exatamente esse campo de esquerda, né? Vamos lá. Já comentamos antes que os argumentos citados podem ser verdadeiros, mas não são suficientes para dizer que Boulos é o único candidato de esquerda com chances de impedir um segundo turno entre o candidato de Bolsonaro e o de Dória. Acontece que o texto do João Dias não é apenas uma análise, é publicado num site jornalístico, mas é principalmente um panfleto da candidatura do Boulos. Ele diz, por exemplo, coisas do tipo: carismático e articulado, Boulos tem feito sucesso nas redes com uma estratégia de comunicação inteligente que visa furar a bolha, derrubar o estigma de invasor propagado pela direita e boa parte da grande imprensa. A expectativa é que a força nas redes compense os míseros 17 segundos que o candidato terá de propaganda eleitoral na TV. Força nas redes versus 17 segundos. A pergunta é: a força nas redes vai furar a bolha nos setores populares? Ou será que o objetivo não é, na verdade, ganhar eleições, mas sim ultrapassar o PT? Minha impressão é que esse é o verdadeiro plano A. Não se trata, na verdade, de ir ao segundo turno. Se trata de falar disso com o objetivo de ficar na frente do PT. Vejam só o seguinte trecho do texto do Intercept. Abre aspas. A candidatura de Boulos, na prática, esvazia o petismo em São Paulo e pode colocar o PSOL como o novo protagonista da esquerda na cidade. As últimas pesquisas mostram o tamanho do buraco em que está o PT na cidade de São Paulo. Depois do ex-prefeito Haddad perder a eleição no primeiro turno, hoje Tata aparece com 1% ao lado das candidaturas de partidos nanicos da esquerda, como o PCO e o PSTU, e atrás de extremistas de direita bizarros, como Levi Fidelis e Mamãe Falei. No debate, o petismo foi atacado por grande parte dos candidatos que apostam na força do antipetismo, mas Tato não foi capaz de defender o legado petista e preferiu se focar em apresentar seu histórico como secretário de transportes. É um homem da burocracia do partido, sem apelo eleitoral e traquejo para debater as grandes questões da cidade. Fecha aspas. E diz mais o texto do Intercept. Abre aspas. O PT teimou em sair com candidatura solo, mesmo sem ter um candidato conhecido pelos paulistanos e com as pesquisas apontando que o antipetismo ainda é uma das principais forças políticas na capital. Agora, Gilmar Tato tem uma missão impossível: ganhar a simpatia do eleitor, apesar de ter o carisma de um picolé de chuchu para sair do 1%. A candidatura não empolga nem petistas tradicionais. Lula demorou para apoiar Tato e até agora não parece muito empolgado com ele. Fecha aspas. Como se vê, uma miscelânea de argumentos que inclui dois que eu queria destacar. Um deles é um argumento bem ao estilo Ciro Gomes, ou seja, o PT teimou em sair com candidatura solo, mesmo sem ter um candidato conhecido e com as pesquisas apontando que o antipetismo é uma das principais forças políticas. Ou seja, se tem antipetismo, o PT tem que se esconder. É argumento Ciro Gomes. Outro é um argumento segundo o qual Tato tem o carisma de um picolé de chuchu.
Exu. Confesso que não entendo muito de carisma, mas Alckmin foi acusado disso e ganhou a eleição. E eu vejo um cheirinho de preconceito de classe média nesse tipo de argumento. João Dias chega ao ponto de ser mais generoso com Orlando Silva do que com Tato. Ele diz que Orlando Silva, do PCdoB, um dos dois únicos candidatos pretos da disputa, junto com Vera Lúcia, do PSTU, aparece também com 1%. Isso mostra como o voto útil de esquerda minou as chances de outras candidaturas. Ou seja, no caso do Orlando Silva, ele estaria melhor se não fosse o voto útil, porque não tem anticomunismo, tem antipetismo. Diz ainda o texto, é curioso como a candidatura de Orlando foi completamente esquecida pela esquerda da cidade. Isso talvez se deva ao fato dele ser o candidato canhoto mais crítico à hegemonia do PT dentro do campo de esquerda, tendo dado declarações que causaram incômodo entre a militância petista nas redes. Quer dizer, é uma desqualificação do PT, né? O Orlando Silva é elogiado por ser crítico à hegemonia do PT, leia-se, por defender a aliança com Rodrigo Maia, por espancar o PT de público de maneira muito, digamos assim, insólita, vindo de alguém que só se elegeu graças ao apoio do PT. E mais, o do João Dias ainda diz assim, é um homem de perfil moderado e conectado com as periferias da cidade, conectado com as periferias da cidade. Foi ministro de Lula, deputado federal atuante, teve o melhor desempenho no debate entre todos os candidatos. Quer dizer, ficar só num elogio, conectado com as periferias da cidade. João Dias não fala nada do Tato nessa linha, do Orlando fala. E não para por aí, né? Esse preconceito contra o PT e contra o Tato, em benefício até mesmo do Orlando Silva. O João Dias diz no final assim, resta saber se a candidatura pissolista terá força para derrotar a direita num segundo turno, em um ambiente eleitoral no qual o antipetismo ainda é um fenômeno vigoroso na capital paulista. Mesmo não sendo petista, Boulos se aproximou do partido nos últimos anos e sofrerá com a rejeição do partido. Ou seja, Boulos pode ir ao segundo turno graças aos votos do PT, mas o PT é um ônus. É um raciocínio igualzinho ao feito pelo Ciro Gomes em 2018. Ele queria os votos do PT, mas ainda reclamava que o PT queimava. O PT é tratado como uma espécie de geni e o jogo é dado por jogado. O texto do João Dias termina dizendo que a esquerda em São Paulo já mudou de cara. O PT, que por 3 vezes elegeu um prefeito e esteve presente em todos os segundos turnos, se vê com um inédito 1% há poucos dias, da votação. O texto saiu agora. E sem nenhuma esperança de chegar ao segundo turno. Nenhuma esperança. Como se vê no jeito Intercept de pensar, a esperança é uma propriedade privada do PSOL. E a arrogância de classe média é um pé no saco. Mas o principal não é isso. O mais grave é dizer que a esquerda em São Paulo já mudou de cara. Ou seja, um partido que surgiu criticando o eleitoralismo do PT, agora acredita que serão eleições que irão mudar a cara da esquerda. Boulos é uma das novas caras da esquerda de São Paulo e do Brasil, sem dúvida. A eleição de São Paulo vai dizer o tamanho dessa cara no que toca a uma eleição municipal. Mas não é a cara. Salvo para quem, além de agora se guiar por pesquisas e defender o voto útil, também esteja aderindo à ideia da esquerda única. Veja, Patrick e ouvintes do podcast do Patrick Araújo. Comandado pelo Patrick Araújo. Claro que o PT pode mesmo perder a eleição na capital paulista. E podemos perder de várias maneiras. No segundo turno, ficando em terceiro lugar, ficando atrás de Boulos, e podemos inclusive ficar atrás de Boulos e com uma votação que, somada de Boulos, poderia levar a esquerda ao segundo turno. Mas achar que a eleição de São Paulo vai decidir o futuro do Brasil, ou da esquerda brasileira, ou do PT, é um viés de análise que revela o quanto o PSOL tem defeitos, mas não tem as qualidades do PT. É bom deixar claro o seguinte, eu faço campanha para o Tato e para o PT não por conta de pesquisas, mas por conta do partido e da visão estratégica que eu tenho sobre o país. E se tiver que ser derrotado, eu prefiro ser derrotado com o partido do que derrotar o partido. Mas além disso tudo, eu estou convencido que é mais fácil levar Tato do que levar Boulos ao segundo turno. Isso porque acredito que a eleição vai ser decidida principalmente pelos setores populares paulistanos que deixaram de votar no PT e passaram a votar na direita ou a não votar. E é com o PT e com o Tato que a gente tem mais chance de recuperar esse apoio. Por isso, não posso falar aquilo que resulta em crime eleitoral, certo? Mas acho que não preciso. Dia 15 de novembro, todo mundo sabe o que tem que fazer. E com isso, Patrick, encerro finalmente a minha gravação para o podcast comandado pelo Patrick Araújo. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E de São Paulo a gente vai para o Rio de Janeiro escutar a companheira Isabel Costa. A Isabel é coordenadora do CEP no Rio e fala para a gente do cenário eleitoral na cidade do Rio de Janeiro. As eleições municipais no Rio de Janeiro acontecem num momento muito delicado da conjuntura mundial e local, na qual os níveis da pandemia não cedem. Na verdade, em vários países já há um processo de segunda onda
E no Rio de Janeiro, assim como no Brasil, os patamares ainda são bastante altos e não chegam, inclusive, aos níveis definidos como aceitáveis por institutos como a Fiocruz. No caso do Rio de Janeiro e do nosso país, a classe trabalhadora tenta se reorganizar para lutar contra a incessante retirada de direitos. Agora estamos em meio a um processo de projeto de lei da reforma administrativa, que vai demandar um grau de organização dos trabalhadores maior do que aquele verificado nos últimos anos. No caso do Rio de Janeiro, as eleições municipais acontecem num momento gravíssimo da situação política, onde no governo do estado temos um governador que está em processo de impeachment, portanto, uma governança bastante precária. Em termos municipais, o prefeito Marcelo Crivella concorre à reeleição com índices bastante desfavoráveis no que diz respeito aos seus 4 anos de mandato. Porém, é uma peça que está totalmente dentro do jogo, devido ao caráter da política que vem se consolidando no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a predominância das milícias, principalmente nas áreas mais carentes e com um enorme contingente populacional. As milícias têm sido um fator de crescente interferência na política local e ditando a dinâmica desse processo eleitoral. Também há o fenômeno aqui no Rio de Janeiro dos setores conservadores religiosos, em especial as igrejas neopentecostais, que têm um claro projeto político de controle de várias prefeituras, governo do estado, e isso se coloca muito claro nessas eleições. Marcelo Crivella, ele é a clara expressão desse projeto. Um projeto que se combina às dinâmicas em curso no nosso país. Uma concepção negacionista e anti-ciência, um processo de indireitização cada vez maior da conjuntura local. E o terceiro fator, que é fundamental, é a presença marcante do bolsonarismo e de seus apoiadores aqui no Rio de Janeiro. Então, além do candidato do PSL, nós temos Marcelo Crivella se colocando claramente como um representante desse bolsonarismo. E outros segmentos, como a candidatura de Eduardo Paes, que de fato está em primeiro lugar nas pesquisas, também se propõe a correr na raia da centro-direita e manter um diálogo aberto com os setores do bolsonarismo, como vem anunciando. Então nós temos um quadro bastante complexo e negativo para o campo progressista e de esquerda na cidade do Rio de Janeiro, que conta com algumas candidaturas muito frágeis, como a candidatura do PSOL, da Renata de Souza, e a candidatura que é também colocada como uma alternativa no campo progressista, porque vem do PDT, que é a candidata Marta Rocha, deputada estadual, mas que tem um histórico de alinhamento com os setores conservadores. É importante não esquecer e dar uma olhada na trajetória desta deputada na Alerj, que invariavelmente vem votando com a pauta conservadora dos setores de segurança, inclusive em alguns projetos da família Bolsonaro na Alerj. Então, nesse sentido, Marta Rocha não pode ser alçada à condição de alternativa à política municipal carioca aqui no Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, cresce cada vez mais a pressão para que os setores progressistas depositem o seu voto na candidatura petista da Benedita da Silva, que desde o início deu sinais da importância da construção de uma frente de esquerda aqui na cidade, se colocando favorável ao apoio à candidatura de Marcelo Freixo, e cuja candidatura se consolidou a partir da retirada do nome, que seria o nome com maior chance de vitória e de debate aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, Benedita se postula como uma alternativa democrática e popular ao campo progressista. E começa bem nessa disputa, porque, em termos de pesquisa, se encontra em empate técnico muito próximo à candidata Marta Rocha e também ao candidato Marcelo Crivella. Então,
para todos aqueles que lutam contra o bolsonarismo, que lutam contra a perspectiva ultraliberal encarnadas em Marcelo Crivella e, por outro lado, também em Eduardo Paes, é fundamental derrotar essa perspectiva já no primeiro turno, levando uma candidata democrática e popular para o segundo turno. Então, nesse sentido, esperamos que Benedita da Silva amplie o seu discurso para esse caminho, reforce a importância do legado dos governos do PT, de Lula e de Dilma, inclusive para a cidade do Rio de Janeiro, e se coloque como a candidata que tem condições de unificar o campo progressista, o campo pró-vida, pró-ciência aqui no Rio de Janeiro, contribuindo assim para que as eleições municipais se tornem mais um passo para a campanha e toda a política de abreviamento deste projeto nefasto para o Brasil, terminando com o governo Bolsonaro e todo o seu projeto. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora o seu projeto, é o eixo da nossa luta e devemos aproveitar as eleições municipais para consolidar e para voltar a dar a dinâmica no cenário político nacional. Valeu, Isabel. Obrigado, companheira. E, pessoal, ao longo dos últimos dias, o noticiário jurídico tem tratado da indicação de Bolsonaro para a primeira vaga que ele indicará para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai escutar agora o companheiro Jonatas Moretti, que é advogado do Distrito Federal, e comenta para a gente não só essa, mas o conjunto das indicações ou das pretensas indicações, das disputas para ocupar as vagas que Bolsonaro indicará para o Supremo Tribunal Federal. Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Bolsonaro tornou pública e explícita a disputa por essa primeira vaga de ministro do STF, em especial após o rompimento com o Moro. No primeiro ano de governo, a vaga era tida como certa para o político e ex-juiz Sérgio Moro. Com o rompimento e a necessidade de ampliar a base política, mas fundamentalmente pela necessidade de se proteger e proteger seus filhos de bombas no judiciário que começavam a atingir sua família, Bolsonaro fez dessa indicação um verdadeiro leilão público. Soltou declarações de que o próximo ministro do STF seria terrivelmente evangélico, afagando a sua principal base de tentação. Depois, afirmou que o próximo ministro precisaria ser alguém de sua relação pessoal próxima, que fosse alguém que tomasse tubaína com ele, o que ocorreu uma correria de bajulação para com o presidente e deu mais energia para os seus ministros do Executivo que queriam a vaga no STF. Teve também uma terceira declaração direta para Augusto Aras, dizendo que se houver uma terceira vaga, essa poderia ser de Aras, o que fez com que o PGR se esforçasse mais para tentar ultrapassar os concorrentes à vaga mais bem colocados. Independente de suas reais intenções, é fato que este leilão público trouxe dividendos para Bolsonaro. Isto porque nos últimos 6 meses temos, no mínimo, 3 pessoas que ocupam espaços estratégicos na República se esforçando, com riscos e manchas, as suas próprias biografias para agradar o presidente. O primeiro deles, sem aqui qualquer ordem de prioridade, é o pastor evangélico e ministro da Justiça, André Mendonça, que substituiu o Moro vindo do cargo de advogado-geral da União. Além de terrivelmente evangélico, Mendonça tem uma lista de serviços prestados para Bolsonaro, seja na perseguição aos servidores antifascistas em seu ministério, seja também pela questionável postura de, enquanto ministro da Justiça, ter impetrado o mandato de segurança em defesa do então ministro da Educação, o Weintraub, que atuou mais como advogado de defesa que como ministro da Justiça, e também tem uns serviços prestados por ter, a pedido de Bolsonaro, determinado a abertura de inquérito contra vários jornalistas da Folha e do jornal O Globo, utilizando-se da autoritária Lei de Segurança Nacional, por supostas práticas ofensivas destes jornalistas para com Bolsonaro. Segundo o player que está ou estava nessa incansável corrida por uma vaga no STF, é o ministro do STJ, que foi presidente do Superior Tribunal até o final de agosto, João Otávio de Noronha. Este é um conservador de carteirinha, enquanto presidente do STJ e no plantão judicial concedeu prisão domiciliar para Queiroz e sua esposa, que estava inclusive tecnicamente foragida no momento. Foi ele também que derrubou decisões judiciais que obrigavam Bolsonaro a mostrar os seus exames de Covid. Por fim, como dito, temos o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Escolhido fora da lista dos procuradores, Aras, que já
já tem bastante experiência em se metamorfosear para conseguir seus objetivos, não tem poupado os esforços para agradar Bolsonaro. Sua postura é tão sem independência que constantemente temos dúvidas se ele é um procurador da República ou um advogado de defesa do governo Bolsonaro e de sua família. De todo modo, é fato que este leilão público trouxe muitos benefícios a Bolsonaro. A ver como eles irão se postar após serem declinados, perdido esta vaga, se vão se manifestar, se vão intensificar os favores ou irão tentar manter uma suposta maior independência. Agora, o que precisamos refletir é o que significou a nomeação do desembargador Cássio Marques para o STF, alguém que estava fora dessa corrida. Na verdade, a movimentação de Cássio era para uma vaga ao STJ, disputa que já tinha perdido em outras duas oportunidades. O que significa a indicação de Cássio, alguém não diretamente ligado ao bolsonarismo? Em uma primeira leitura, a ser ainda confirmada, tende a ser a tentativa de consolidar a aproximação de Bolsonaro com o Centrão, já que Cássio foi articulação e tem apoio de importantes lideranças do Centrão. A boa aceitação de seu nome no meio político reforça essa tese. Portanto, a indicação de Cássio tem um duplo efeito. De um lado, como dito, empodera o Centrão e aumenta o diálogo de Bolsonaro com o Congresso. Em segundo, a não indicar um bolsonarista raiz aumenta a chance deste indicado ter algum diálogo e trânsito interno no STF para defender os interesses de Bolsonaro e sua família. É mais uma prova de que Bolsonaro se rendeu agora publicamente ao que sempre foi, um político tradicional que se movimenta pelos meios tradicionais da política. Na comunidade jurídica, receosos de ter uma indicação de alguém da extrema-direita, o nome do Cássio foi bem recepcionado. Ele é um desembargador oriundo da advocacia, tido como bom tecnicamente e de bastante diálogo. A manter suas posições atuais, tende a compor o grupo mais crítico à Lava Jato, que não significa, em hipótese alguma, que nos processos envolvendo o presidente Lula seja um voto disputável. Como sabemos, são poucos os ministros que, após empossados, mantêm algum vínculo de lealdade com o presidente ou o campo político que o indicou. Ao menos na PGR, assim como o Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro manteve a fidelidade de seu indicado após ser empossado, a ver se terá o mesmo êxito no Supremo Tribunal Federal em sua primeira indicação. Problemas e interesses no STF não faltarão para Cássio comprovar ou não sua fidelidade a Bolsonaro. Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, o nosso programa é totalmente produzido por troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país, com 2 edições semanais, na segunda e sexta-feira. A gente está disponível no Spotify, Google Podcast, Rádio Pública e também por meio de áudios de WhatsApp. Nos ajude a compartilhar e a divulgar. E nessa quinta-feira, nos assista no programa Antivírus e também no Contramola, no Facebook do Jornal Página 13 e no YouTube do canal Contramola. Saudações petistas e até mais.